Olá, o Nofrecast no ar. E hoje nós vamos falar de envelhecer e a solidão. É um tema muito jovem, é um tema novo, porque de alguns anos para cá, cada vez mais está esticando o tempo de duração da vida. E junto com isso, tecnologias, complexidade do viver atual, o envelhecer se tornou muito complexo. Não é apenas uma simples passagem dos anos. E para conversar sobre esse assunto, eu convidei um amigo que eu estou sempre ouvindo para discutir coisas assim que vão além da compreensão imediata. E eu convidei o amigo Afro Stefanino, ele está na área da comunicação e da psicologia com várias especializações. Afro, bom ter você aqui. Bom também, Onofre, mais uma vez, uma alegria. Eu que tive a honra de estar com você 2 vezes já e agora nesse podcast tão especial. Você nas redes sociais é o que estava faltando, viu? Você nas redes sociais é o que estava faltando. O Afro, nosso programa, ele é patrocinado pela ProSoja Mato Grosso e pela agência Carandá Marketing Digital. E eu peço a você que nos assiste que curta nossa apresentação, compartilhe, se inscreva no canal, porque eu prometo que eu não vou embora tão cedo. E vamos ficar aqui trazendo temas como o que vamos trazer hoje com o Afro. Eu já tive conversas anteriores com o Afro nessa linha de programa de TV, e nossas conversas rendem muito. Quanto mais você estica, mais ele estica. Então fica ótimo conversar com ele. Afro, mais uma vez, prazer ter você aqui. E o tema é instigante, né? Envelhecer. Como Bastante. É que você olha? Você tem o seu olhar de psicólogo, o seu olhar de filho, que seus pais nos deixaram há pouco tempo, né? Também, a sua mãe recente e seu pai pouco antes. Minha mãe em 2021, meu pai em 2008. E fui amigo dos dois. Uhum. E eu também perdi os meus pais. Perder não é uma palavra certa, né? Os meus pais se foram recentemente. Despedimos brevemente. Eles estão ocupando um outro espaço, né? Recentemente. Não? E as pessoas estão vivendo muito mais num mundo em profunda transformação. Então isso transforma o envelhecer numa carga, é um peso, ou é apenas uma contingência da vida? Eu tenho dúvida. É uma pergunta valiosa. Podemos dizer que com tanta disponibilidade para você estar com você agora, durante décadas, não é um bom negócio. A média agora é 76 anos, né? Isso. 7 décadas. 7 décadas, né? Com tanto tempo para você estar com você durante tantas décadas, não é um bom negócio você não se conhecer. Não é um bom negócio você não se gostar. Não é um bom negócio você tomar a vida como um peso, tomar a vida como uma carga. Porque se você tem tanto tempo com você e com lucidez, muitas vezes até o último minuto, é interessante que o ser humano comece a investir no seu processo de desenvolvimento interior. Porque o envelhecimento agora, ele está bem diferente do que a gente tinha a ideia de 30 a 40 anos atrás. Né? É normal, inclusive em termos de vitalidade e de desenvolvimento de atividade. Por exemplo, você expressa em aspectos da sua atividade, da sua vitalidade como pensador, o que vai ser a tendência para ser daqui. A maioria, você de certa forma já está na ponta dessa maioria, mostrando para o pessoal que o processo vai ser atividade intelectual, atividade social, atividade de interconexão. Principalmente agora com essas novas tecnologias, vai existir isso. A própria medicina é muito forte, né? A própria medicina. Com habilitações que não tinham antes. Isso. Preventivas. E esse modelo do processo do envelhecimento, e a gente pode dizer, na verdade, agora desse amadurecimento de perspectiva de vida,
tem convidado muitas pessoas, e a gente tem visto isso, a estudos, a grupos terapêuticos, a buscas. Muitas pessoas estão começando a fazer já com seus 50 anos, que está numa idade totalmente ativa, sua jornada para a Índia, suas jornadas transcendentes, suas buscas psicoterapêuticas. Vai cultivar orquídeas. Cultivar uma relação, contato com certos hábitos e certos hobbies que faça a pessoa sentir que ela é pertencente à vida. Então, esse modelo é uma mentalidade nova. Agora, é lógico que nós estamos falando de um aspecto que também tem suas questões desafiadoras, que é a ordem natural das coisas, que é quando o ser humano precisa enxergar em que momento da sua vida e da sua idade ele precisa já pensar no seu envelhecimento, porque é uma questão que a nossa cultura ainda coloca o envelhecimento como quando acontecer, quando vier, né? Eu assisti há pouco tempo atrás, na Netflix, um filme chamado À Procura de Gonker. Gonker é um nome de um cachorro. O menino sai da faculdade e, em vez de ir para o mundo do mercado de trabalho nos Estados Unidos, como é normal, ele voltou para casa. Isso gerou um conflito com o pai e a mãe, que estava na faixa dos seus 50 anos, e o filho, em vez de ir, voltou. E num determinado momento esse cachorro some, a região deles era de floresta. E o menino entrou em parafuso e o pai foi com ele procurar esse cachorro. Ao mesmo tempo em que eles andavam procurando o cachorro, eles discutiam as suas diferenças de geração e de ponto de vista. O pai não entendia porque que o filho não ia para o mercado de trabalho, o filho não entendia porque que o pai não o entendia. Então, num certo momento, eles chegam numa clareira onde está um grupo de jovens, naquela faixa de 20 anos, e tocando violão ali, fumando um cigarrinho, baseado, e tomando uma cerveja, mas meninada do bem. E um deles tentando fazer uma fogueira assim, cercado de pedra, que é o que permite lá no parque. Ele não conseguia fazer a fogueira. Aí o pai chega, num minuto faz a fogueira e explica: olha, você tem que fazer você faz assim, se não quebrar é porque está verde, então não serve, vamos pegar os que quebra, fez a fogueira num minuto, e aí nasce entre eles uma conversa, entre um homem de 56 e um garoto de 20. Para mim esse filme marcou demais essa conversa, mas não é privilégio desse filme, só que nesse filme ela foi muito lúcida. Um garoto, cabelão, e ele diz assim: nós somos, diz para o pai, nós somos a primeira geração nascida depois do ano 2000. Nós vamos viver entre 90 e 120 anos. E nosso objetivo não é deixar fortuna, construir fortuna, é construir experiências. E diz alguma coisa mais, mas isso aí eu já vi umas 20 vezes isso, e cada vez que eu vejo eu entendo diferente, né? Mas aí eu imagino, dentro do que você falou, como é que alguém vive 120 anos? Vamos pegar 90 como uma média, né? Tá. Porque a medicina moderna, o próprio DNA, as condições de vida, as pessoas não são mais expostas às lutas manuais do passado, né? Sol forte, chuva, caminhadas longas, né? Agora é tudo muito mais. Então o organismo tem uma tendência de viver mais. Imaginar viver com 90 anos é pesado. Não é? Quando você diz pesado, você quer dizer que a carga de 90 anos, ao seu entendimento, leva o que de peso? Não é a carga dos 90 anos, porque isso certamente não pesa, a não ser uma dor aqui, uma dor ali, né? Mas como é que o indivíduo chega aos 90 anos carregando uma carga de 90 anos anteriores e sem uma perspectiva de imediato? Porque normalmente é a morte. Sim. Mas a morte é apenas um divisor de águas, né? Como é que alguém chega aos 90 anos e diz: eu estou vivo? É possível? É interessantíssimo, porque assim, o grande pensador Viktor Frankl, criador da logoterapia, ele vai dizer que não basta apenas nós perguntarmos o que nós queremos da vida.
é fundamental nós também perguntarmos o que será que a vida quer de nós. E muda tudo, né? Muda muito. Porque uma das coisas que nós temos percebido é que nesse mundo frenético de todas as conquistas e todas as buscas de respostas e soluções e conexões entre a tecnologia robótica, a tecnologia de software, das informações da inteligência artificial, a tentativa de ver o mundo hoje num painel mais ecológico nos combustíveis, por exemplo, nos transportes, e essa certa demanda de um planeta bem mais sofisticado na área da reciclagem, por exemplo, e tudo mais, está mostrando que cada vez mais o ser humano ele está ficando responsável pelos rumos do planeta, responsáveis pelos rumos do que vai se dar a esse mundo. Praticamente eu poderia dizer, Onofre, que o ser humano não conseguirá mais viver com a sua qualidade mental e emocional se ele não tiver colocado dentro dele uma causa para viver. Sem a causa para viver, que é o que Viktor Frankl fala, o que a vida quer de mim, perceber a sua constituição interna, sua vocação, suas qualidades, suas tendências positivas, para não fazer da vida apenas uma contagem regressiva cronológica. Porque isso é se identificar com Mito Cronos, o Deus que queria devorar os próprios filhos, Zeus, Poseidon, né? E esse sistema de pressão sobre o tempo, ele vai diminuindo à medida que nós entramos dentro de uma conexão com o Deus Kairos. O Deus do tempo, Kairos, é o Deus do aproveitamento, do tempo em que nós nos colocamos à disposição para as experiências, como você diz aí no filme, no qual viver até 90 anos não é viver as memórias e os traumas e ficar carregando isso, mas ser capaz de transformar a sua própria estrutura psicológica e emocional numa estrutura de fluxo. Um amigo me dizia que arrastar correntes. Isso. Esse modelo de arrastar correntes que você traz muito bem, esse modelo realmente não vai funcionar daqui para frente. E se mantiver, é a velhice esquizofrênica, né? É uma velhice da escravidão dos remorsos, da escravidão das mágoas. Vamos falar isso de novo, da escravidão dos remorsos. Dos remorsos. Quem é que não tem? Exatamente, da escravidão das mágoas. Quem é que não tem? Quem é que não tem? Então imagine, viver muito tempo com aquilo que hoje uma cápsula pode te dar, um procedimento cirúrgico possa te dar, um alimento possa te dar, enfim, uma substância de DNA possa te dar, que eles estão criando várias coisas para nós vivermos mais tempo, mas viver mais tempo sem se gostar, viver mais tempo sem saber o que quer de si, viver mais tempo sem saber o que quer da vida, é viver mais tempo, só que não viver em paz. Você diria que esse recomeçar, vira isso. Aliás, que esse processo de viver os 90 anos é um recomeço, não é? Até então eu vinha, muita energia, filhos, estudo, carreira, aí parei, cheguei aos 90 anos. Para que eu sirvo? Eu sirvo pra caramba, para um mundo de coisa. Mas eu teria que compreender e recomeçar, não é? Aí deixa de ser um peso, né? É porque você sai daquela linha da sobrevivência e entra na linha da vivência. Explica isso. Isso é paradigmático. Durante mais ou menos 120 anos, daqui para trás, vamos colocar, nós avançamos rapidamente em termos de das várias dimensões do conhecimento, inclusive das descobertas, o próprio surgimento da psicologia, surgimento da própria sociologia como um todo, abrindo caminhos diferentes para esse mundo que temos hoje, e avançamos, digamos assim, num processo muito rápido da linha da sobrevivência para a linha da vivência. Então o ser humano, ele chegou. Agora estamos vivendo o momento onde nós damos conta de começar a pensar no ser.
e não no ter ou no estar. Essa fase já terminou. Essa fase, do ponto de vista de conquista, já conquistamos ela. Carreira, patrimônio, filhos, agora resta eu. O ser que somos, com as potencialidades que trazemos e aquilo que queremos desenvolver dentro de nós. Mas é muito importante reconhecer que nenhuma mudança na história da humanidade, ela se faz por marco de fronteira exata. As mudanças, elas são cíclicas e elas vão amadurecendo. Então chegamos sim a uma era em que estamos sendo levados para essa era da vivência e não mais da linha da sobrevivência. Sim. No qual o tempo disponível não é mais o tempo para fazer coisas. Me fala da vivência. A linha da vivência é essa linha na qual o ser humano começa a pensar sobre qual é a sua verdadeira vocação, qual é a sua originalidade, o que de fato ele quer para si, como é a sua relação com a vida, com o universo, a transcendência, que é hoje um tema muito colocado, inclusive dentro da psicologia positiva, a transcendência do ser, no qual você vai começar a entrar em contato com a sua busca de sentido existencial, sua busca de desenvolvimento intrapessoal e colocar-se à disposição para ser um instrumento de transmissão das suas experiências. Transmissão da sua sabedoria, transmissão dos seus valores. Referência, né? E não mais aquele operário da economia financeira, como nós fomos carregados desde a Revolução Industrial, onde isso ficou muito mais forte, né? Temos que ter uma mentalidade de sermos peças, né? Tempos modernos de Charlie Chaplin. Me permita te interromper. Aí eu pessoalmente eu tenho 80 anos, ainda estou trabalhando e espero trabalhar o tempo que for possível, e depois eu vou brigar com as minhas... comigo mesmo, no meu conhecimento, né? Mas arrastando correntes muito boas, que eu acho que a vida é extraordinária. Talvez ter estudado a vivência, a profissão me permitiu viver em paz. Então eu acho que eu vou ter uma velhice em paz. Mas eu vejo tanta gente brigando consigo mesmo. Essa porcaria de velhice, é uma dor na perna, é uma dor nas costas, é um reumatismo, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. A pessoa foca nisso e desfoca dela mesma. Me parece, aí eu quero perguntar para você, que a gente alcança uma expressão espiritual e de vivência extraordinária com o tempo. Aos 90 anos a gente é muito mais... Tecnicamente, a gente é muito mais útil do que nesse tempo que você falou de trabalhar e ganhar dinheiro, não é? Interessante que você está falando, porque uma vez, junto com um grupo que eu fazia um workshop, eu apresentei para eles um painel, e esse painel é essa maturidade psicoemocional do ser humano. E eu abri em símbolos esse painel para o entendimento. Então, o primeiro símbolo é o sol nascente. Quando chegamos aqui, quando entramos na existência. O segundo símbolo é o manto, quando nos sentimos acolhidos. A vida nos acolhe como um colo. E aí, determinado período da nossa mente, ela ainda está precisando receber afeto. Ela ainda não está madura, então ela está recebendo ainda o colo. Mas depois da fase do manto vem a fase da pena. É a hora de começar a escrever a própria história da sua vida. Começar a gerar autonomia. Que é o vivenciar, né? Que vai começar a te levar para o vivenciar. Depois da fase da pena, entra a fase da espada. É a hora de assumir quem você quer ser para você mesmo. É a luta. Fazer a grande luta. Na fala épica de Jesus, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. É a hora de trabalhar a sua consciência de quem você quer ser. E a última fase é a fase do cajado. É a hora de deixar tudo que se conquista de fora, pegar o seu cajado e peregrinar. É hora o cajado é um apoio de si para si, né? Para quem quer fazer uma jornada.
Ele ajuda, mas ele é apenas uma ferramenta. Ele é uma ferramenta, ele é um companheiro em que você... É um companheiro. Exatamente. Você na estrada, você caminha. Então, vem o sol nascente, o manto, a pena, a espada e o cajado. Você vai encontrar aí na sociedade pessoas que estão na mentalidade manto ainda. Pode ter 50 anos, mas ela está na mentalidade ainda manto. Ela parece que só quer colo. Parece que ela não sai. Ninguém me compreende. Ninguém me compreende. Tem pessoas que estão começando já na mentalidade pena. Pena porque eram os escritores antigamente escreviam na pena. Tem gente que já está na espada, mas também não consegue sair da espada. Já conquistou tudo, está milionário, está com todas as coisas, mas não consegue sair da espada de jeito nenhum. E tem pessoas, diga-se, me dê licença para dizer como você, que está realmente na fase emocional do cajado. Já fez de várias questões e hoje só está trazendo sabedoria. Está nessa busca, está na montanha. Há uma montanha sagrada para ir. Há um lugar para chegar dentro de si mesmo, que é o grande objetivo da existência. Isso é comovente, hein? É comovente, olha, mexeu comigo. Agora, assim, bem objetivamente, é possível ser feliz nessa faixa dos 70 para diante, quando a gente tecnicamente considera que está maduro ou amadurecido? É possível ser feliz? Eu preciso te dizer com toda a sinceridade do meu coração que isso é algo que eu confio profundamente, mas que eu não tenho autoridade para te dizer a partir da experiência, porque eu quero chegar aos 70 anos para um dia dizer num celular para todos que, olha, um dia estive com o Onofre e ele me fez a pergunta, aos 70 anos é possível? Gente, é possível, né? Mas eu posso te dizer de algumas pessoas felizes que eu vi na história da minha vida, e uma delas, sem dúvida, foi meu pai, um homem profundamente feliz, que conseguiu encontrar na jornada da simplicidade, por exemplo, um dos instrumentos mais práticos para a felicidade. Existe um ditado tibetano que diz que o simples é o complexo que se resolveu. Bem louco esse, hein? Extremamente inteligente, né? O simples é o complexo que se resolveu. E é verdade. Fechou o ciclo. Fechou. Porque a pessoa que consegue buscar a simplicidade, viver com a simplicidade e torná-la uma filosofia, ela conseguiu pegar tudo que era complexo, tirar tudo que é desnecessário e fazer apenas o que lhe fazia bem, o que lhe fazia crescer como ser humano. Eu diria que a pessoa, quando ela vai se desprendendo nas décadas de toda essa linha da sobrevivência. Da espada. Da espada. Saindo da espada. Saindo da espada. Vamos estabelecer uma data, teoricamente, 50 anos. Vamos estabelecer, teoricamente, 50 anos. Ou 60 anos. 60 que hoje em dia se vive muito. 60 anos. Então, para a espada e ele vai se desprendendo, ela vai se desprendendo dessa fase da espada. Ainda tem, vamos colocar aí, uns 40 anos pela frente, vamos colocar, né? 40 anos. Nossa, 40 anos. É tempo. 40 anos para você mergulhar nas forças estoicas do conhecimento, filosóficas, psicológicas, espirituais, antropológicas, teosóficas. E casando com a sua vivência, com a sua experiência, né? Com a sua vida. Não é a teoria lá fora. Exatamente. Onde é que isso se aplica aqui nesse coração rodado aqui? Como é que eu faço para ser cada vez mais quem eu quero ser? E desapegar-me, de certa forma, de certos gatilhos mentais que ao longo desses 60 anos, ao longo da espada para trás, eu fui, de certa forma, forçado a ficar preso a certos gatilhos e, de repente, eu dou conta de produzir a minha originalidade aqui nesse lugar, do eu livre para ser quem sou. E essa liberdade, por exemplo, faz com que grandes pensadores da história da literatura, ou mesmo do cinema, ou mesmo das pinturas, vamos dizer assim, eles conseguiram produzir as melhores de suas partes
foram depois dos 50, foi depois dos 60, porque dali já não era mais para os outros. Beethoven com a Nona Sinfonia, com a Nona Sinfonia, porque e tantos outros. Tem uma vantagem aqui que eu sinto, com todo respeito a muitos dos que estão como eu, né, de 45 para baixo, mas a você, por exemplo, eu digo, há uma liberdade, eu acredito que você hoje tem, de dizer assim, eu não me importo mais com nada do que os outros pensam. E também um monte de coisas sou eu quem penso e sou eu que sabe sobre isso. Olha, eu não sou obrigado a repetir mantras. Isso. Que a vida traz. Olha, tem que ter. Você não quer, não pode andar sem meia. Posso. Pode. Posso. Não pode andar, não pode ir na rua sem fazer a barba. Posso. Aqueles dogmas. Sim. Eu estou chutando os dogmas todos, viu? Né? E estou feliz por isso. A minha mulher reclama um pouco. Não, você não pode, você é uma pessoa pública, não pode dizer assim. Eu posso. Pode. E esse seu lugar, que eu vou chamar de o poder de ser você agora, só para a gente ter uma classificação clara, esse poder de ser você, esse poder de chutar os dogmas, ele constrói alguém que a sociedade num todo recebe de presente. Porque a sociedade, ela só recebe de presente um ser humano melhor se esse ser humano ultrapassou as linhas estabelecidas. Se esse ser humano continua obedecendo às linhas estabelecidas, a sociedade não ganhou nada de presente. E ele próprio não evoluiu. Mas um ser humano que conseguiu olhar, né, e falar assim, olha, eu estou vendo as nuvens que vocês estão me apresentando, mas eu consigo olhar além dessas nuvens. A jornalista Maria Batalha, eu entrevistei outro dia, bem aqui, ela é ligada a esse site onde nós estamos gravando, o Bom da Notícia, e ela usou uma expressão muito interessante. Ela usou referindo-se a mim, mas ela cabe às pessoas que acabou de dizer. Essa que é conquistar a liberdade, ela disse. Você tem autoridade social. Olha que interessante. Eu gostei muito da expressão. Não porque ela se referiu a mim, mas define. Define porque nós temos autoridade formal, nós temos autoridade social, nós temos, por exemplo, autoridade moral. Tá? Quando nós vamos ver Mahatma Gandhi, e ele vai ser entrevistado por o jornalista, mas você não é hindu? Por que você está defendendo a causa dos muçulmanos? E ele olha e fala assim, onde houver um hindu, eu sou hindu. Onde houver um muçulmano, eu sou muçulmano. Onde houver um cristão, eu sou cristão. Porque onde houver a pessoa humana, eu sou humano. Isso aí é um tratado de filosofia. É um tratado de filosofia. Ele foi capaz de dizer uma das frases que, para mim, é uma das que mais mexe comigo. Ele disse assim, eu amo muito Jesus, mas eu tenho muito medo dos cristãos. É de uma autoridade moral incrível para dizer isso, porque os cristãos estavam matando o seu povo. Exatamente. Né? Que era do Império Britânico à época. O cristão transformou numa ideologia, o que não era ideologia em momento algum, né? A pureza do que o Cristo falou para a religião que veio depois tem nada a ver. Então, essa autoridade moral dele é dito, né, o radialista que estava falando enquanto o cortejo do corpo dele seguia com milhões de pessoas pelas ruas de Bombaim. E lá estava o radialista falando, né? Este homem não teve título. Este homem não teve posição alguma. Este homem não foi rei. Este homem não teve nenhum recurso financeiro. No entanto, milhões de pessoas seguem o homem que fez do espírito ser maior do que a própria história, ou seja, ele mesmo. Ele, enquanto ser, fez a sua vida se tornar uma mensagem. Ele já não era mais o mensageiro, ele já era a mensagem viva. Né? Ele não precisava nem falar mais, bastava circular. Bastava circular. Ele expressava o quê? Ele expressava a própria existência,
pessoal, humana, coletiva, espiritual. Ele era uma autoridade social e moral. Social. Envelhecer não precisa necessariamente ser um atestado de infelicidade, né? De jeito nenhum. Se envelhecer fosse um atestado de infelicidade, eu acho que Lao Tse estava errado. O grande filósofo chinês. Confúcio não seria lido até hoje, né? E tantos outros que, a partir do envelhecimento, conseguiram fazer brilhar o diamante do seu pensamento. A clareza diamantina de alguém que aproveita esse tempo do desprender-se das agitações sociais e das agitações corporais também. Porque na juventude há as agitações corporais, há as agitações sociais. Hormônios efervescentes. Isso, e esse desprender-se disso leva o ser humano a olhar o panorama geral das coisas. Afro, nesse mundo de agora, tão complexo, é curioso que ele é complexo sobre alguns aspectos e muito mais simples sobre outros. Por exemplo, antigamente você não podia ter liberdade porque os dogmas sociais não permitiam. A religião, a sociedade, a profissão, a política. Hoje a gente é livre para seguir o que quer. Mas você tem, por outro lado, uma complexidade não resolvida ainda na relação com a tecnologia, os conflitos de gerações, que lá atrás não havia, porque havia poucas gerações em andamento a cada momento. Agora nós temos de 4 a 5 gerações convivendo. Isso dá um conflito muito grande, dá ruídos, né? E o envelhecer tornou-se uma ciência muito grande de convivência com essa coisa toda de tecnologia, gerações, sistemas, e a permissão para uma liberdade que só enxerga quem é capaz de enxergar, né? Porque senão fica preso em dogmas que ele próprio cria, maiores do que o que a sociedade impõe, né? Porque a sociedade hoje não está impondo muitos dogmas sobre nós, está impondo sobre o coletivo. As redes sociais, tal. Mas você individualmente é livre para pensar. Eu sou livre, eu sou um livre pensador desde que eu queira. Então, como é que um indivíduo de 60 anos consegue envelhecer, ser feliz, não arrastar correntes e ser essa figura que você diz, que transcende? É complicado ou não? É complicado de um ponto de vista quando a trajetória da sua vida não foi motivada para esse lugar de liberdade de pensamento. Isso é real. Né? Onde a ideia dessa linha da sobrevivência ainda permanece dentro dessa pessoa e a única coisa que ela entende, ele ou ela entende, é servir e sustentar uma família, por exemplo. Aí você está fazendo um calvário, né? Aí a pessoa... É uma fuga. Eu não posso caracterizar como uma fuga diretamente, porque existem situações e situações da estrutura da vida de determinada pessoa que faz com que ela acredite de fato que esse deve ser o papel dela e somente esse deve ser o papel dela. Para aqueles que saibam que não é só isso, mas permanecem nisso, poderemos caracterizar como fuga. Agora, um fenômeno que vai acontecer cada vez mais, Onofre, é que os netos conviverão mais com seus avós. Quase no tempo em que nós conviveríamos com os nossos pais no passado, os netos vão conviver mais com seus avós e terão tempo para bater papo com seus bisavós. Esse é um dado que está acontecendo isso é novíssimo. Isso é novíssimo. Porque não se vivia tanto, né? Isso. Então, os avós morriam muito cedo. Muito cedo, não sabia nem o que era o bisavô. Então, agora nós vamos ter muitos mais bisnetos olhando para os seus bisavós. E aí? E isso, obviamente, vai dar uma relação geracional de como é que se constituiu esse clã, né? Como é que se constitui essa cultura familiar. Nossa, eu tô vendo que você vem lá do meu bisavô mesmo, hein? É do meu avô, do meu pai, pegou minha mãe, sei lá quem pegou. Pareço, então, com meu avô, meu bisavô. Isso, as características, né? E é uma fotografia que hoje é possível
É possível hoje a gente ter mais famílias. Você vai pegar num álbum, né? Dá para pegar hoje neto, né? O bisneto, o neto, né? O avô, aliás, o bisavô, o avô, o pai, enfim, todos eles ali juntos. E aí você olha, nossa, que interessante, é possível quase que pegar uma fotografia de um círculo geral entre, do bisneto ao bisavô, vamos chamar assim. Né? Um clã. E o clã com a sua força, né? E o clã com a sua força. Pois é, e essa convivência, você trouxe um tema muito interessante, a convivência do neto com o avô cada vez mais. O que é que isso significa para o avô e para o neto? Eu diria que é a compreensão do seu próprio pai ou da sua própria mãe. Né? Um neto que convive com seu avô, com a sua avó, a neta que convive com seu avô, com a sua avó, é de uma possibilidade muito rica de compreender quem é esse pai, quem é essa mãe, porque geralmente, né, não é uma regra. E quem sou eu mesmo, né? E quem sou eu mesmo no processo. Como é que eu cheguei aqui em termos de influência geracional dentro de mim? Porque o que acontece? Não é uma regra, mas em termos gerais a gente pode dizer que o avô, né, é o pai que ficou legal, né, a mãe que ficou legal, porque a relação vô e neto não é aquela relação em que o pai e a mãe... Ela é educativa. Ela tem uma relação em que... Muito mais, ela é emotiva, né? Emotiva. Pega aquela parte em que o pai e a mãe ainda estão preocupados o que o filho vai ser da vida, eu tenho que sustentar meu filho, eu tenho que pagar as contas do meu filho, e o vô não está muito preocupado em pagar a conta do filho, a avó... E nem tão pouco de educar, né? Ele só quer sentar e conversar. Ele só quer sentar e falar. Conviver. Ele só quer sentar e falar assim, epa, não é assim, meu neto. Ô filho, não, peraí, deixa eu conversar com meu neto aqui. E essa construção, né, cria o lugar em que a relação paternal, a relação maternal, do ponto de vista global dessa família, ela ganha riqueza. Ela ganha muita riqueza. Você acha que, pegando o que você acabou de dizer, que é muito relevante, esse neto que convive mais com o avô, essa convivência que é sempre afetiva, é emotiva, porque eu tenho netos e tenho bisneto. A relação é isso mesmo. Humaniza a tecnologia e humaniza esse viver complexo, endurecido pelas relações sociais de trabalho. Os pais trabalham e compra carro, troca carro, compra apartamento, cartão de crédito, celular, rede social, e não tem tempo para o filho, almoça correndo, janta correndo, e vai dando para os filhos uns exemplos de talvez mais angústia do que amor, né? Sim. E já com o avô é serenidade. Você acha que humaniza a geração nova, tão sofrida por conta disto aqui? Pois eu considero isso um sofrimento para a angústia das crianças. Eu vejo o papel dos avós hoje como um lugar de aconchego, sabe? Muito feliz. A gente vê isso no consultório, né? Porque a gente vê as estruturas psicológicas dos pais, inclusive atendemos pessoas também com mais de 60 anos, 70, até 80 e pouco. Eu acho incrível pessoas com mais de 80 buscando psicoterapia. Que coisa incrível a pessoa estar num lugar onde ela quer compreender como ela construiu a vida que construiu dentro de si mesma. Que foi tão corrido, não deu tempo. Porque as pessoas falam, não, vou fazer psicoterapia para resolver um nó que eu tenho na minha vida. Mas essas pessoas não têm esse nó para resolver daqui para frente, elas só querem entender e não estão mais ligadas à preocupação e à pressa do tempo. Então eu vejo esses avós e avós, né, no todo, como sendo elementos de um verdadeiro amortecedor na vida desses netos, num mundo onde essa estrada de ferro, essa estrada esburacada das relações, né, que ainda está acontecendo muitas vezes entre pais e filhos, essas lacunas, essa gana por sobreviver, essa coisa meio capitalismo selvagem que se dá hoje, e com o advento da tecnologia, que acaba sendo um anestesiante psicológico para as crianças, porque eu tenho meu tablet, tenho meu game. Eu vi essa semana no site Media News um psiquiatra dando uma entrevista onde ele diz que essa tecnologia aqui é como a chupeta, era para as crianças antigamente. Isso, só que com um probleminha do que da chupeta.
A chupeta não tinha uma substância alucinógena. E o celular, ele tem uma substância alucinógena, porque as redes sociais e os algoritmos, eles são programados para deixar você, por exemplo, e os videogames, as pessoas pensam que é só nas redes sociais, de jeito nenhum. Os gamezinhos, eles são pensados pelos estrategistas de videogame a dar recompensa, que aí vai mexendo com a sustentação dos hormônios dentro da mente, né? Dentro do cérebro, no caso. A questão de como é que você recebe dopamina, tira a dopamina, coloca isso, coloca aquilo, aumenta a adrenalina e vai. E naqueles processos ali das fases do game. Transforma a noção de vida em competição, quando na verdade não deveria ser. Aí entram os avós. E os avós entram num papel fundamental para fazer com que essa criança evite essa viciação, né, até ajuda elas, e pelo menos deve ser esse o papel dos avós, né? Aqui não estou fazendo nenhuma ideia fantasiosa de que os avós romanceando a questão, né? Não, os avós todos são incríveis, não. Os bons avós, os avós conscientes, eles estão fazendo um papel fundamental hoje na ajuda de organizar esta criança entre mundo real e mundo virtual, vamos dizer assim. E ao mesmo tempo eles assumem uma missão, que é a missão dos 90 anos. A partir dos 80, dos 90 anos, que é oferecer... Aos 60 já é avô, né? Perfeito. Então começa aí. Colocando a este jovem, não é porque só criança, nós temos de 14, 15, sim, né? E é muito legal essa conversa, né? Do jovem de 14, de 15 com seu avô, porque há avós que, inclusive, eles conseguem compactuar assunto com esses jovens, porque alguns deles, eles também curtiram, por exemplo, Rolling Stones. E o neto de 14 curte, por exemplo. Eles também curtiram Beatles e o neto de 14 hoje escuta. Tá acontecendo um fenômeno muito interessante, por exemplo, meu filho tem 20 anos. E eu fico impressionado, Onofre, de ver o meu filho, o quanto ele escuta músicas da década de 80. O quanto ele escuta músicas da década de 70. E eu falei, mas não é nem influência minha, né? Não. É porque o que acontece? Em determinadas questões, eles começam a ver vídeos de gente falando da década de 80, eles começam a gostar, eles começam a ouvir. Mas isso vira assunto entre nós. Porque são músicas que eu ouvia, né? E aí eu começo a dizer, olha, eu lembro de uma época que eu estava saindo numa festa no bairro e tocava essa música. Ah, pai, me fala dessa música e tal. Aí já você vê, é o pai, vamos pegar isso como se fosse o avô falando em vez de você. Isso é a universidade, né? Ensina mais do que o formal da sala de aula, né? Maravilhoso, porque né? O avô diz, olha, no ano tal, eu tinha 20 anos e aconteceu tal coisa, da história. E naquele tempo surgiu uma música X e o homem foi à lua. Isso é história. Você está associando e ensinando a associar fatos que dão sequência lógica para a vida. Você não fica, e da lua? O que foi? Não sei, um negócio aí, uma maluquice aí. E o que foi tal época, o governo tal fez tal coisa? Não, isso está casado com isso na mesma época e nesse tempo a tal música, aquela música, tal filme. E aí é como se a gente conseguisse inserir ele que não é daquela época, naquela época. E aprender, você ensina involuntariamente ele a se situar na sua época, do contexto. Do contexto, né? Aí é o papel mesmo do avô, né? É o papel do avô, né? Ele consegue construir essas pontes. Eu diria assim, se o avô fosse um símbolo, eu diria que ele é uma ponte, Onofre. Uma ponte. Porque ele consegue colocar o que vem nele, o que é da época dele, o que passou através dele, que é o filho, o pai ou mãe desse jovem, dessa criança, e ainda, só que ele ainda está aqui, no tempo atual, também absorvendo o que acontece no tempo atual. Por exemplo, o que você estava falando antes da gente começar o programa, a sua característica de ser capaz de ler tudo o que acontece, né? De ver as coisas, de se informar. Uma coisa é uma pessoa que tem uma mente que parece que ele só se informava até os seus 60 anos, né? Ele só se informava até os 70 e parece que depois as coisas ficaram muito fracas na cabeça dele. Ele fica só olhando para trás. E fica só olhando para trás. Outra coisa é uma mente
que tem capacidade de se informar, atualizar hoje, e começar a fazer conectividades de novo, de raízes com tudo que foi acontecendo até aqui, e continua dizendo, quer dizer, se sentar para falar sobre o projeto Genoma, né? O seu neto vai conseguir ouvir alguma coisa de você. Vamos falar sobre o projeto Genoma, eu também posso ouvir. Mas se sentar para falar sobre como é que eram os carros, né, da década de 60, ou como é que era o tipo de economia daquela época, também sento e converso sobre isso. Sim, então, realmente é melhor do que ChatGPT 1000 vezes mais. Muito, porque vem com uma credibilidade de coração na linha do tempo, né? Por mais que meu neto seja diferente de mim, a linha do tempo dos nossos sentimentos fundamentais é exatamente igual. Sim. Porque a gente não foge da raiz, né? Sim. Tem um ditado popular que o fruto não cai longe do pé, né? Mais ou menos isso, né? É isso. Faz todo sentido. E essa é a nossa construção, né? De olhar a nossa capacidade de ver que estamos dentro de um tempo, somos como se fôssemos navegadores de uma margem a outra. Uma margem chama-se nascimento, a outra margem chama-se morte. Como diz o mestre, né, que perguntou para o discípulo, qual é o oposto da morte? E o discípulo apressadamente olha para o mestre e diz, o oposto da morte é vida, mestre. E o mestre sorri e diz, não, meu discípulo, o oposto da morte é nascimento. A vida não tem oposição. A vida existe antes, durante e depois desta curta trajetória de uma margem a outra. Então nós estamos aqui navegando de uma margem a outra. Mas o que faremos, né, enquanto isso? Guimarães Rosa, aquele famoso escritor mineiro, um filósofo fantástico, de um jeito fantástico, ele dizia que chamava esse meio aí de terceira margem, né? Terceira margem. E o grande escritor Ernest Hemingway, né? O escritor americano mundialmente conhecido, ele traz uma seguinte reflexão em uma das suas obras. Um dos personagens pergunta para o outro, mas quem vai estar comigo nas trincheiras? E o outro responde, mas isso por acaso é importante? Então ele redargue, mais importante do que a própria guerra. Então a gente, quando fala o avô que vai estar do lado do seu neto, o pai que vai estar ao lado do seu filho, a mãe que vai estar ao lado do seu filho, durante esse período em que a infância é tão curta, as janelas de oportunidades fecham tão rápido do ponto de vista do psicodesenvolvimento da criança e do jovem, quem está ao lado dele é mais importante do que a própria finalidade de um Enem, a própria finalidade do mercado de trabalho, a própria finalidade de qualquer coisa. Porque quem está ao lado é mais importante do que a própria guerra. Me parece, assim, numa aventura filosófica, dizer que o jovem está construindo, ele está cheio de dúvidas, ele está cheio de... As margens dele estão muito confusas, e do idoso também, do avô também. Então, quando se aproxima dois extremos que estão vivendo as suas próprias dores, né? Dores, e eu penso que, daquilo que eu tenho visto, enquanto diretamente com o ser humano e na minha leitura da psicologia social, ainda há uma dor que a gente poderia dizer que é quase que uma dor genérica entre os idosos, tá? E isso é uma questão que a gente pode refletir, qual é a minha utilidade? Qual é a minha utilidade agora? Tá falando do maduro, do pessoa madura. Qual é a minha utilidade nesse mundo? Curiosamente, é o momento que ele está mais preparado, né? E como é que ele acha essa utilidade? Porque aí está o paradigma da pessoa que envelhece, entra em depressão, ai meu Deus do céu, não sirvo para nada, quando ele, na verdade, é uma joia preciosa, de vivência acumulada, passou por aquelas fases que você falou, todas, já passou até do cajado e agora eu estou aqui, não sirvo para nada, mas é ninguém que eu preciso... me dá atenção, ninguém conversa comigo. Mas eu preciso alertar aqui na minha percepção prática que aí há uma responsabilidade da família.
Às vezes nós temos uma ilusão de que o idoso ou a idosa dentro da nossa casa vai dar conta sozinho de encontrar o seu caminho. Que ele vai ter a resposta, porque ele já viveu tanto, então ele vai conseguir resolver essa questão sobre qual a utilidade dele no mundo. Não é bem assim. Da mesma forma que a criança precisa do olhar do pai e da mãe para saber onde está o seu valor, porque ele está começando a vida, sim, o idoso também precisa do olhar dos seus familiares para dizer que valeu a pena a vida que viveu. Porque se os seus familiares também não dizem, olha, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, vamos trabalhar, vamos fazer outra coisa. Olha, você lembra aquilo que você era tão bom de fazer? Lembra aquele instrumento que você gostava de tocar? Lembra aquela coisa que você gostava de fazer? Eles passaram quase toda a vida fazendo tanto pelos outros, tanto para os outros. Braçal, a mão, né? Braçal, ou que seja mesmo intelectual, mas era sempre para a sobrevivência. É um braçal. Intelectual também é um braçal. É um braçal, isso do grupo, né? Estou falando. Que de repente, quando realmente os filhos não precisam mais financeiramente, quando realmente a família está instituída nos seus postos ali e constituída nas suas bases ali, de repente ele precisa sim. Ele dá um passo atrás, ele recua, se diminui e não sabe ver que essa pérola que você disse, esse diamante que ele traz, ele não consegue saber fazer brilhar. Então, a participação da família, para não deixar com que este membro familiar seja o membro do canto da casa, o membro recluso. E aí existe essa, digamos assim, essa reclusão sutil. Porque parece que ele está apenas no lugar de segurança. O idoso está só no seu lugar de segurança, então ele está bem. Você não está vendo que ele está bem? Ele está comendo, ele está assistindo televisão, ele sai, ele senta lá na frente, ele consegue pegar pipoca, dar não sei para quem, ou milho para o pombo. Não é isso, não. Não é esse o lugar onde ele merece. Ele continua merecendo o lugar de produção, um pequeno contraponto. Digamos que fosse a mãe que está nessa situação que você acabou de dizer. Essa mãe fazia antigamente uns bolos de fubá, que só ela fazia, né? Aquele bolinho de chuva, um arroz com feijão, uma macarronada, que só ela fazia. Pô, e agora não faz mais nada, ela não serve para nada. Onde é que ficou essas habilidades? Isso. Onde é que ficaram? É sobre isso. Sabe? E aí essa questão, eu já não sirvo mais para nada. Não, aí é um papel sim dos filhos, é um papel dos netos, né? É o papel da família como um todo. Auxiliar esse membro da família a retomar este sirvo para muita coisa. Tá? É fundamental. Eu vou te contar uma experiência pessoal e eu quero que você me ajude a pensar. Eu tive 4 filhos, tenho 3, moram 2 fora, mas de vez em quando eles vêm aqui, reúnem a família, os netos, noras e mais algum agregado. E eu sempre fiz churrasco para a família, a vida inteira fazendo churrasco para a família. Em casa tem uma área lá, então fazia o churrasco, comprava carne, cerveja e tal, e fazia e tal. Eu tenho um jeito de fazer, eles gostavam muito, porque eu só faço com contrafilé, porque para não errar. Certo. Fazia um churrasco bom mesmo, né? No mínimo, o mínimo fica bom, né? Com contrafilé. Mas como eu tenho a capacidade de colocar muita força nas coisas, é difícil não ficar ruim nas coisas, porque eu faço fazendo, né? Então, e agora eu já não faço mais. Eles não deixam. Então, vai lá, faz um, mas eles fazem repetindo. Claro que com o toque de cada um, né? Ele faz com mais sal, menos sal. Eu fazia enfiado no espeto, ele faz assim. Mas é a mesma carne, tal. E eu vejo que ele faz a partir de... daquilo que você também fazia. O que ele faz diferente, é tão bom quanto, talvez tenha um sabor diferente e tal. Mas ele começou a partir de alguma coisa, porque anterior a mim, na minha família, não existia a ideia de churrasco. Você iniciou esse Minas caminho. Não tem isso, e meu sogro era do Nordeste, não tinha isso. De repente, eu introduzi o churrasco na família, por influências, claro, né? E foi aqui em Mato Grosso. E aprendi a fazer e me dediquei a fazer para a família. Virou um evento social, né? Social, afetivo, psicológico. Sim. E eles herdaram fazendo ao seu modo. Mesmo que eles não me digam, olha, esse churrasco é igual ao que meu pai fazia. Não, lá no íntimo está igual. Está igual.
Você reconhece a linguagem ali do churrasco, né? Eu reconheço a linguagem do churrasco. O churrasco é uma linguagem de família. Olha que interessante. E então eles reúnem lá em casa e tal. E eu não preciso abrir a boca. É verdade. Eles estão discutindo o futebol, não gosto. Estão discutindo automóvel, não me interessa. Estão discutindo séries, não me interessa. Estão discutindo filme. Eles gostam de filmes de ficção, filmes violentos, e eu não. Então, de algum modo, eu não participo daquela dinâmica de conversas que são deles. Mas como aquilo ali é uma tribo, tem que ter pajé. Pajé é o cara que paira por cima. É verdade. Não precisa mandar e todo mundo olha, ou obedece, ou se inspira, né? Sim. Aí eu percebi isso através do meu pai, que era mais inteligente do que eu. Ele fazia família grande, ele era o pajé, né? Não precisava abrir a boca. Então, o que eu estou querendo dizer com isso não é o meu exemplo pessoal, é que por mais que os filhos voem longe, ganhem dinheiro e tenham sucesso, eles estão fazendo churrasco do pai. Nossa, que profundo, hein? Que profundo. Agora eu que fiquei aqui muito reflexivo e emocionado. Então o pai tem utilidade sempre, a mãe obviamente também, né? Sim, sempre vai fazer o churrasco do pai. É o legado moral. E esse legado moral, ele une as famílias no eixo. Sim. Isso, Tem um eixo. Porque isso que você está falando, eu vi e vejo na prática com o que constitui famílias que permanecem os irmãos unidos depois que os pais se vão e famílias que se desfazem depois que os pais se vão. Depois que os pais se vão e os irmãos se dissipam, eles se separam, alguma coisa, por mais que havia amor entre esses pais, mas alguma coisa faltou desses pais deixar essa coluna entre os irmãos, os cômpares, erguida. E quando os pais mantêm este churrasco, mantêm este legado, os irmãos continuam se reunindo em honra de. Honra de. Aí entra aquilo que nós conversamos antes da nossa entrevista, ali no cafezinho, dos ritos. Sim. Os ritos, os símbolos, a importância desse rito do domingo do churrasco com a família, por exemplo, que vai cimentando as forças morais, os valores, as virtudes daquela família. E dando uma justificativa para o viver na família, né? Isso. Porque a gente é uma pedra jogada por alguém. Quem é? O pai e mãe, né? Família, avô, avó. E a gente não caiu de paraquedas, né? Eu costumo dizer que são os pais arcos e os filhos flecha. Recentemente eu dei uma palestra no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Eles me chamaram para falar sobre o Dia das Mães, né? E lá eu falei sobre essas mães arco que colocam os filhos flechas de ouro para a vida, para lançar-se para a existência. E as mães rede que só prendem os filhos. Só prendem os filhos. E essa mãe arco, veja, para você conseguir lançar uma flecha, fisicamente, psicologicamente, você precisa de concentração. Sim. Precisa ter um alvo. Basicamente, você precisa ter propósito. Então, as mães e os pais e os avós que sabem que os seus filhos, seus netos devem ser flechas na existência, lembra Gibran Khalil Gibran. Nossos filhos não são nossos, não são vossos, aliás, são filhos da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. Então, esta sabedoria de Gibran, ela é fabulosa, ela é crucial. Porque coloca os avós, coloca os pais, coloca os idosos, né, em olhar para o tempo que eles estão tendo aqui ainda. Por mais que eles pensem, meu Deus, mas eu já tenho 90, meu Deus, mas eu já tenho 80. Pois é, você já chegou nos 80, então aproveita cada dia dos 80 e dos 90 e lança o que você puder, essas flechas para o mundo. Às vezes, esse lançar a flecha
precisa você abrir a boca, basta estar presente, né? Às vezes sim. Se você fez o churrasco certo lá atrás, basta você estar presente. Cada um faz o churrasco do seu modo. Um ensina no trabalho, o outro ensina. Por alguma razão, os pais marcam e ocupam a nossa memória afetiva, né? Então, às vezes o pai e a mãe, ou o avô e a avó, nem precisam ser faladores. Não. Bastam ser silenciosos com o conteúdo que tem, né? Certo? Não, eu não sou inútil. Uhum. E se posicionar como isso, né? E não entrar na lamentação, porque ninguém me dá importância. Aí nós voltamos no começo da conversa para encerrar. O idoso tem que aprender a conversar com ele mesmo, né? Profundamente, porque o que você está descrevendo agora é o que eu chamo do poder da presença. E cada vez mais, quando a gente vai estudando a psicologia do ser, a gente se dá conta que presença é a essência de todas as coisas. Antes de você ter um nome, você já era uma energia. Sem dúvida. Antes de você ter um corpo, você já era uma essência. Sim. Antes de você ter emitido o primeiro som, você já era vibração. E antes de você ter feito a primeira ação, você já era intenção. Energia, essência, vibração e intenção. Os verdadeiros 4 elementos de cada ser humano. Presença. Presença. E no final, nessa fase da velhice, eu não gosto da expressão velhice. Nessa fase da maturidade maior, é o que sobra. Isso é uma essência construída, né? Tudo aquilo que era do começo está pronto agora, né? Sim. E tem mercado, né? Tem mercado afetivo, social. Não precisa ser só na família, não, que nós estamos falando muito de família. Mas sentamos nós aqui diante de 2 microfones, diante de 2 câmeras e falamos para quantas mil pessoas? Não sei, milhões. Outro dia sentou um senhorzinho aqui para falar de agricultura, aquela bem primitiva. Teve 2,5 milhões de visualizações. Olha aí. Então, nós não sabemos para quem nós estamos falando. É verdade. E quem está nos ouvindo não precisa ter idade para nos ouvir. Basta ter gente, né? Exatamente. E gente, eu diria, né, parafraseando, gente como a gente. Né? Gente como a gente. Então, que nós estamos dois. Aqui. Você é muito mais jovem, eu quase com o dobro da sua idade, mas perfeitamente sintonizados, né? Você poderia ser meu neto. Sim, meu neto, teria essa alegria, com certeza. Eu também, imagina. O meu neto mais velho tem 36 anos. Nós temos diferenças muito fortes, mas temos coerências muito parecidas. É verdade. Ele repete padrões do churrasco. Olha que interessante seu neto fazendo o que o avô, sim, hoje em silêncio, porque você disse, né, que você fica mais em silêncio. Não precisa falar muito mais. Né? Ele já entende a linguagem não verbal, né? Isso. Aí é uma coisa muito curiosa que eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, os mais maduros talvez precisassem ver. A gente constrói uma poderosíssima linguagem de silêncio. Olha que interessante isso. Você está sentado ali, está vendo o movimento todo, está compreendendo o movimento todo e faz parte você faz parte da energia do momento, né? Sim. Mas você, como é uma energia um pouco mais refinada, você não precisa ficar... Não é isso, não concordo com isso, porque não é meu tempo. Não, não precisa. Todo mundo sabe que você teve um tempo, todo mundo sabe que você está ali, e essa energia ela é muito refinada. Né? Porque é a soma dos 5 pontos que você colocou. Sim. Né? De repente alguém já foi até além do cajado, né? Sim, pode ser que sim. É. Então, chegou na montanha, né? Vamos dizer assim, na montanha lá sagrada. Da montanha você enxerga o todo. Sim. Aquele filme Sociedade dos Poetas Mortos. Sim, lindo esse filme. Eu já vi umas 400 vezes, eu uso muito ele em palestras, em cursos. Aquela cena em que o professor sobe na cadeira, na carteira, e quebrou toda a regra da escola, que é uma escola conservadora, para mostrar para os alunos que há uma nova, sempre há uma perspectiva nova,
e ele vai subverter na ordem conservadora da escola, e um dia ele é demitido exatamente por isso. Ele vai na sala se despedir, os alunos sobem na cadeira. Oh, entenderam? É verdade, entenderam o churrasco. Então, amigo, muito obrigado por fazer com que eu faça parte aqui do seu programa e me dar um pedacinho desse filé do conhecimento que você me deu hoje, viu? É a vida, né? Afra, é muito bom conversar com você por causa da maturidade e da simplicidade. A gente conversa sem ideologia, sem causas, conversa apenas pelo viver, né? Isso. Muito obrigado, eu gostei muito, fiquei emocionado em alguns momentos e ainda estou. Eu também. Gratidão, meu irmão, gratidão mesmo, e que cada vez mais a sua maturidade espiritual, que está te levando para a montanha, se Deus quiser, inspire muitas outras pessoas, como eu sou inspirado por você, a ver o mundo de uma outra forma. Gratidão mesmo. Nós nos veremos na próxima semana. Quem nos patrocina é a ProSoja, Mato Grosso e a Carandá, Agência de Marketing Digital. Espero que você faça a gentileza de nos assistir, curtir, compartilhar, se inscrever lá no Onofrecast, porque eu prometo continuar aqui trazendo discussões. Eu não sou fácil de ir embora. Até a semana que vem. Um abraço. Obrigadão, Afra, mais uma vez. Gratidão a vocês.